Graça e paz, Deus abençoe a todos. Os saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos juntos mais uma vez, aprendendo um pouco mais da sacrossanta palavra do nosso Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Tarde de estudos, em que temos feito toda quarta-feira e todo sábado, esse momento de um período de 2 horas, estudando, meditando, edificando nossas vidas, sendo consolados, exortados pelo Espírito Santo do Senhor. Por isso agradecemos e louvamos o nome do nosso Deus por causa disto. Estamos agora, terminamos a epístola de Tito e de Filemão, e como havíamos prometido, que estudaríamos de uma forma, podemos dizer até sequencial, não cronológica, mas sequencial, as epístolas paulinas, ok? As cartas que o apóstolo Paulo escreveu para as igrejas e de um modo geral. Ok? E aí estudamos primeira carta e a segunda carta de Paulo ao seu servo Timóteo, ao seu filho na fé Timóteo. Aí depois entramos na epístola, na carta de Paulo para Tito, que estava na ilha de Creta, Timóteo em Éfeso, Tito na ilha de Creta, coordenando as igrejas na ilha de Creta, ok? Depois entramos na carta pessoal, uma carta pessoal, não era uma carta de cunho doutrinário, não. Era uma carta pessoal do apóstolo Paulo a Filemão, ok? Lá em Colossos. Tá certo? Filemão morava em Colossos, onde tinha a igreja dos Colossenses, na cidade de Colossos. E agora nós iremos entrar no ambiente romano, podemos assim dizer, ok? Nós vamos agora e podemos também afirmar que talvez gastemos umas 5 lives. A carta aos Romanos é uma carta um pouco mais extensa, ok? E ela é cheia de detalhes, cheia de ensinamentos, muita doutrina. E é importante, como nós estamos fazendo este trabalho de descomplicar as cartas, descomplicar as epístolas, explicando versículo após versículo, então podemos até dizer, sem sombra de dúvidas, no mínimo 4 lives, no mínimo. Ok? Então temos muito a percorrer. E percorreremos juntos, como sempre. Amém? Aprendendo cada vez mais com a palavra do nosso Deus.
Palavra esta que nos traz vida e vida em abundância. Agora, como de costume também, eu vos convido, irmã Carla, chegou agora, graças a Deus, irmã Carla, eu vos convido para curvar vossas cabeças e que possamos falar com o nosso Pai, como sempre temos feito. Amém? Curve vossas cabeças. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por estar diante da tua presença, mais uma tarde em que nos reunimos, Senhor, para aprender mais de ti. Nos reunimos, Senhor, para, Senhor, meditarmos na tua palavra. Nos reunimos, Senhor, porque sabemos que tu, Senhor, será aquele que nos consolará, aquele que nos exortará e edificará as nossas vidas, Senhor, mediante os ensinos, os ensinamentos da tua poderosa palavra da verdade. Deus, seja entronizado neste momento no meio de nós. Senhor, toma o primeiro lugar. Conduze-nos, Pai, instrumentaliza-nos, Senhor, para que possamos ministrar a tua palavra esta tarde e que, Senhor Deus, ela venha surtir efeito, Senhor, nos corações, para que possamos, ó Deus, alimentados, Senhor, muito alegres por isto, por ser alimentado por Ti, é um privilégio, guardar, Senhor, esses ensinamentos, essas doutrinas nos nossos corações e praticá-las, Senhor, a cada dia de nossas vidas, para que possamos, Senhor, viver, Senhor, melhor que Tu tens para nos proporcionar nesta terra. É isso que pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Epístola aos Romanos. Eu estou até com um probleminha técnico, e aí eu tive o carinho, e aí tive o carinho de fazer à mão, tá vendo? À mão, normalmente eu jogo no computador, no Word, e aí a gente trabalha na tela do computador, mas eu tô com um problema e aí eu tive que fazer à mão. Não é fácil não, mas como temos que prezar pela excelência, porque para Deus sempre é o melhor. Então todo esforço que possamos fazer ainda é mínimo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele é que provê todas as coisas para nós, tudo que nós necessitamos. Então, o que são algumas horas escrevendo para aprendermos mais com o nosso Deus, não é verdade? Vamos lá? Muito bem. Amados, iniciando esse estudo, a carta aos Romanos, o objetivo principal dessa carta era de ensinar, ok, a igreja que estava estabelecida em Roma, todas as verdades, ok, todas as doutrinas que eram anunciadas, principalmente naquele momento, para os gentios, por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Ok? Então, o objetivo principal era este: anunciar aos romanos. E veja, já traçando um pouquinho do perfil do povo romano, nós temos que entender que era um povo levado ao que o apóstolo Paulo chamava de deleite, né? De farra, ok? Assim, num grosso modo, farra, desejos carnais, práticas, ok? Sexuais ilícitas, profanas até aos olhos de Deus, como sodomia, não é verdade?
E toda a carga cultural que trazia deuses do período helenístico, período greco-romano, que é o chamado período helenístico, onde a cultura grega influenciou de uma forma muito forte os costumes do povo romano, e é chamado de uma cultura helenística de Helena, né? Helena de Troia. Na verdade, esta cultura ela permeava a esfera do mundo naquele momento, na história. Ok? Ela tinha mais aceitação naquele momento do que até a própria antiga cultura egípcia, assíria, ok? Babilônica, porque através do general Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande, né? Grande estadista, aquele que conquistou praticamente o mundo antigo, né? Nas suas jornadas militares, saindo ali da Grécia e tomando, né? Tomando através de guerras, de invasões. Era o momento, né, da Grécia, não é verdade? Então, o que acontece? Entrou a cultura helenística. Então, Paulo se preocupou em escrever esta carta para levar o conhecimento daqueles que estavam convertidos e praticando, ok? Servindo a Deus, praticando o cristianismo em Roma, aprender e reconhecer o que era certo e o que era errado. Haja visto que estava muito contaminado. Na realidade, Ásia Menor, de um modo geral, ok? Própria Roma, altamente contaminada, né? Com falhas, com práticas pecaminosas, com situações que são abomináveis aos olhos do Senhor, tá certo? Muito bem. Então, essa mensagem, ela foi uma revelação de Deus em que apresenta de uma forma muito abrangente a justificação pela fé, tá certo? Então, um dos principais focos, ou um dos principais pontos apresentados na carta aos Romanos é a justificação pela fé, tá certo? E essa carta também ela é chamada a catedral, ela é chamada de a catedral da doutrina cristã, devido à riqueza, né, de ensinamentos. Então ela é chamada, né, muito carinhosamente de a catedral da doutrina cristã. Por aí você já tira, meu amado irmão, minha amada irmã, meu caro ouvinte, que nós estaremos pelo menos aí umas 3 semanas, né, entre quartas e sábado, talvez quase o mês de outubro todo, né? Só estudando a carta aos Romanos. Mas vamos estudar ela do jeito que nós estudamos as outras, de uma forma minuciosa. Ok? Para que possamos aí absorver todos os ensinamentos que esta carta propõe.
Amém? Muito bem. Ela foi escrita, essa carta, durante a última visita, né, de Paulo a Corinto. Quando Paulo chegou visitando Corinto, aí ele escreveu essa carta aos romanos. Onde nós vemos isso? Anote aí. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 2 Coríntios 13, 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 1 e 2. São as passagens que apresentam essa visita de Paulo a Corinto. Tá certo? E foi quando ele escreveu. Por quê? Porque ele aproveitou a oportunidade que ele encontrou uma irmã na fé, uma serva de Deus, lá em Corinto, chamada Febe. Okay? Febe. E aí, como ela tinha que ir a Roma, tá certo? E ela com certeza, ela falou para Paulo, olha, eu vou a Roma. O senhor quer que transmita alguma mensagem, alguma coisa desse tipo? Aí o Paulo com certeza deve ter falado, você aguarda aí alguns dias, que eu preciso, como eu ainda não tive a oportunidade, eu estou até parafraseando Paulo para você entender melhor, como eu não tive ainda a oportunidade de conhecer a igreja lá em Roma e conhecer os nossos amados irmãos romanos, e eu tenho um desejo muito grande de visitá-los, e aí eu vou mandar já antecipadamente por você, aproveitar que você vai a Roma, eu vou mandar por você uma carta, ok? Nosso amado evangelista Valdemir Mesquita também, graça e paz, Valdemir. Parabéns, eu mandei ontem, rapaz, teus parabéns pra caramba, rapaz. Mas aí a página aí dessa benção aí chamada Facebook não registrou não, Valdemir. E eu tô, parabéns, queridão, parabéns, Valdemir. Meu irmãozão. Parabéns, Valdemir, parabéns pelo seu aniversário, tá, queridão? Que Deus continue te abençoando, que Deus continue te usando, que Deus continue derramando da sua Shekinah sobre a tua vida, que você continue sendo um canal do Espírito Santo, que você continue sendo um instrumento nas mãos de Deus, Valdemir. Esse é o meu desejo, meu irmãozão. Estamos sempre juntos, parabéns. É isso aí, Valdemir. Valdemir, estamos falando de carta aos Romanos, começamos ainda há pouco. E aí, Paulo aproveitou a serva de Deus, a irmã Febe, para levar, ok? Para levar a carta. Ele estava em Corinto, ela morava em Corinto, aí ele, olha, Febe, já que você vai para Roma, você leva a carta que eu estou redigindo, né, para eles, porque é necessário, algumas coisas têm acontecido nas igrejas, é necessário, nesse momento, ainda não posso estar com eles, desejo muito visitá-los, mas por enquanto eu não posso visitá-los. E aí você leva as nossas instruções da parte do Senhor Jesus para os nossos amados irmãos em Roma. Aí Febe levou, ok? Aonde nós vemos isso? Carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2. Paulo relata que estava mandando por Febe, versículo 1 e 2 do capítulo 16. É onde Paulo relata que Febe estava indo para Roma e levando a carta. Ok? Amém? Anote essas referências. Anote quando nós começarmos a fragmentar, a explanar versículo por versículo, porque são muitos capítulos, ok? Muitos capítulos. Precisamos falar acerca de cada versículo, de cada capítulo. Algumas passagens que compreende um mesmo assunto abordado, aí a gente vai falar do versículo tal ao versículo tal, ok? Mas está falando
de um modo geral, de um assunto só. Então a gente junta esses versículos, mas quando o versículo separadamente quer dizer algo, aí nós vamos falar, versículo tal, está falando isto. Aí vamos para a Bíblia. Sempre assim, explanando primeiro e depois conferindo na Bíblia Sagrada. Amém? Vamos lá? Muito bem. Então vemos aí em Romanos, capítulo 16, versículo 1 e 2, a ida de Febe para Roma. Ok? Onde Paulo aproveita a oportunidade para enviar esta carta e também externar, como já falei, o desejo, né? Já afirmar, olha, eu desejo ir vê-los, ok? Assim que eu puder, eu vou aparecer aí em Roma, porque falo de vós todos, sempre, nós vamos ver isso agora, nos versículos, ok? O quanto Paulo fala, desejo vos estar convosco. Paulo fala no meio, em onde ele sempre vai, fala sempre bem dos romanos, da condição de busca ao Senhor, da fé que eles estão desenvolvendo, mas também fala dos ensinamentos errôneos que estava começando também a infiltrar na igreja romana, aonde estava, vamos dizer assim, como o símbolo de Roma é um lobo dando mamar a criança, uma loba, né? Dando mamar a criança, vamos utilizar a figura de linguagem aonde a igreja de Roma estava literalmente na toca dos lobos. Ok? Porque o símbolo era Rômulo e Remo, os fundadores de Roma, e segundo a tradição romana, segundo a lenda, né, eles mamaram numa loba. Ok? E aí cresceram, e depois, já adultos, eles, através de grande luta e custos, eles fundaram Roma. Ok? Rômulo e Remo. Tá certo? Patriarcas de Roma. E aí o símbolo de Roma é uma loba dando mamar a criança por causa disso. Ok? E aí podemos dizer que realmente a igreja de Roma, a igreja de Jesus Cristo em Roma, estava na toca dos lobos. Ok? A carta também tem um cunho de caráter doutrinário, mas de uma forma... Aí, a doutrina, por isso que ela é chamada de a Catedral da Doutrina Cristã. Ela é recheada, repleta, chega a ser pesada, né? Vamos dizer assim, outra figura de linguagem. Chega a estar pesada, né? É até né? Chega a estar pesada de doutrina, ok? Paulo derrama bastante doutrina para os romanos, ok? E aonde nós já falamos que o principal foco de Paulo é falar sobre a justificação pela fé, ok? Tá certo? Ok? E aí, ela ensina, já que falamos em justificação, tá certo? Ela vem ensinando doutrina, que ensina a justificação pela fé. Ela também tem um cunho dispensacional, tá certo? Isso é apenas um pequeno esboço da carta. Cunho doutrinário, ensinando justificação basicamente da fé, pela fé, ok? Jesus nos justifica perante a Deus Pai e nos dá toda a herança em relação à vida eterna, tá certo? Co-herdeiros com Ele, gozando do privilégio de estar eternamente com Deus. Justifica-nos
porque ele se sacrificou por nós, pela humanidade, e aí lhe deu esta prerrogativa de justificar-nos através da fé. O quê? Que fé é esta? Fé comum, comum entre os cristãos que creem que Jesus é o único e suficiente Salvador de suas vidas. Isso aí é uma área muito conhecida e abordada pelo nosso evangelista Valdemir, que fala com bastante propriedade sobre justificação pela fé. Ok? Muito bem. Então tem o cunho doutrinário, que fala bastante sobre justificação pela fé. Tem um cunho dispensacional, que apresenta a nação de Israel no contexto da salvação. Ok? E o cunho de prática cristã, tá certo? Que traz orientações de como se deve um verdadeiro cristão viver diariamente na face dessa terra. Então, cunho doutrinário, cunho dispensacional, que fala especificamente para Israel, e um cunho de praticidade cristã, que nos dá, nos faz um manual prático de como vivermos como cristãos verdadeiros na face da terra. Tá certo? Três pontos importantíssimos nessa estrutura da carta. Tá certo? Nesse esboço da nossa carta aos Romanos aí. Tá certo? Conteúdo, no modo geral, da carta, nós começaremos agora no capítulo 1, cujo o subtítulo fala sobre as saudações de Paulo aos Romanos e os pecados do homem. Ok? Paulo inicia, capítulo 1, versículo 1, ele já começa fazendo a sua saudação aos irmãos de Roma e começa a apresentar a questão do pecado do homem. Do homem, mas do homem eu, você, não. Da humanidade. Ok? Aí ele já começa a relatar. E aí vamos lá. Capítulo 1. Versículo, como eu disse, aquilo que abranger um assunto, se foram vários versículos que foram sido abrangidos num mesmo contexto, aí, claro, evidentemente, juntamos aí a quantidade de versículos necessários que vai te dar o entendimento do que estamos falando. Ok? Versículo de 1 a 4 do capítulo 1. Paulo inicia a sua saudação se apresentando como uma das autoridades do cristianismo. Tá certo? Ele começa a sua saudação, como de costume de Paulo, né? Como de costume, ele se apresenta como, e até é bonito que ele fala, apóstolo do Senhor Jesus, né? Ele não foi ordenado por um outro irmão em Cristo, não. Porque Paulo, para quem não sabe, depois que ele foi para o deserto de Damasco, ele saiu da casa de Ananias, ele ficou aproximadamente cerca de 11. Existe aí uma discrepância e uma discussão teológica sobre isso. De 11 a 13 anos no deserto, aprendendo diretamente com Cristo. Tá certo? Por isso que ele tinha essa autoridade toda. Porque eu recebi do Senhor a ceia. Porque eu recebi do Senhor. Eu não recebi de Pedro, não recebi de Tiago, de Bartolomeu, eu não recebi de
Judas, que não era o Iscariote, que era irmão de Jesus, né? Judas, eu não recebi de André. Não. De Mateus, não. Ele recebeu do Senhor. Veja a autoridade que ele faz questão de externar, porque esta autoridade o habilita para ensinar, admoestar, exortar, de uma forma a ser mais facilmente ouvido. Tá certo? As pessoas param. Olha, é o apóstolo Paulo. Chegou aí o camarada. Paravam para ouvir o cara. Ok? Ok? Vocês terem ideia, ele chega num local, não vou entrar em detalhes, mas vemos até em Atos dos Apóstolos, ele chega e os adoradores de Diana eram cerca de 25 mil homens, tá certo? 25 mil pessoas estavam dentro do local. E imagine, até os discípulos falam, não vá. Paulo entrou sozinho, sem nenhum discípulo. Mas quem estava com ele era o Senhor dos Exércitos, o Jeová de Sabaote, o Senhor dos Exércitos. E garantiu Paulo. E aqueles camaradas que salve Diana, por alguns minutos. Imagine, 25 mil vozes contra você. Tá certo? Mas ele sabia em que ele cria. Ele falou para Timóteo, olha, eu sei em quem eu tenho crido. Então, a autoridade estava sobre ele. E aí ele se apresenta, né, saudando os amados irmãos de Roma, apresentando essas credenciais de apóstolo e também mostrando que este Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, ele convocou Paulo e deu essa autoridade, ok? Ok? E ele se apresenta assim, eu, apóstolo do Senhor, tá certo? Foi levantado realmente diretamente por Jesus, que convocou ele e que ele prometeu através de revelação aos profetas, ok? Este ministério, um ministério de evangelismo, né? O nosso evangelista Valdemir. E aí ele se apresenta e depois apresenta Jesus. Interessante que ele se apresenta e aí depois ele vem apresentar Jesus, para que não haja discussões. Ele mostra Jesus, aquele que convocou, ok? Aquele que o convocou, que foi Jesus, e fala, olha, anteriormente, é aquele mesmo Jesus, é o Messias, é o príncipe da paz, que foi revelado aos profetas, e da seguinte forma, que viria da raiz, da descendência real de Davi, aquele que seria chamado de príncipe da paz, Emanuel, né? Salvador, Pai da eternidade, Messias, Mashiach, né? Então, Paulo, além de se apresentar com a autoridade dada pelo próprio Deus, através de Jesus Cristo,
ele também apresenta, né, de uma forma muito interessante, o próprio Jesus Cristo. Ok? Vamos lá, versículo de 1 ao 4 na Bíblia. Vamos lá? Muito bem, eu acredito que está bem explicado esse início, essa introdução realmente demora um pouco mais, porque é preciso a gente entender e se fundamentar para que depois possamos não nos perder, tá certo? Muito bem, versículo 1 do capítulo 1. Paulo, veja, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, como eu disse, ele apresenta as suas credenciais, ok? Separado para o Evangelho de Deus, separado para fazer o evangelismo, para pregar o Evangelho, ok? Já no versículo 1 já temos várias informações. Versículo 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Aí já falando de Jesus. Prometeu quem? A vinda de Jesus pelos profetas e nas Escrituras Sagradas. Acerca do seu Filho, Jesus Cristo, ok? Seu Filho, Filho de Deus, que nasceu da raiz ou descendência de Davi, segundo a carne, nasceu em carne, ele veio da descendência real, da realeza, a descendência de Davi, ok? No versículo 4, declarado Filho de Deus, em poder, aí agora, em poder, ok? Segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele apresenta Jesus, o Jesus que nós conhecemos, Todo-Poderoso, aquele que, através da plenitude do poder que foi lhe ortogada a partir da ressurreição, por causa do seu sacrifício em prol da humanidade, declarado Filho de Deus. Entenderam agora? E aí ele apresenta-se Jesus, ressurreto, todo-poderoso, vitorioso. Jesus esse que lhe deu credenciais para que ele pudesse apresentá-las como um dos principais líderes do cristianismo na época. Tá certo? Ok? Versículos 5 e 7, porque nós vimos do 1, 4, agora vamos ver do 5 e 7. Paulo revela aos romanos a sua importante missão: pregar o Evangelho de Jesus Cristo, levando a salvação aos gentios. Ok? E como é que ele apresenta, de que forma ele apresenta isso? Através da frase, a obediência da fé entre todas as gentes, pelo nome de Jesus. Lindo isso, né? Ele usava muitas frases de efeito, figuras de linguagem, e aí ele usa apenas para dizer, olha, a minha missão é ser evangelista, um missionário, um pregador da palavra de Jesus. Palavra esta que nos traz salvação, vida eterna. Mas ele não falou assim, tão simplesinho, igual o vosso humilde servo aqui, né? Irmão Paulo. Ele usou da seguinte forma: a obediência da fé entre todas as gentes pelo nome de Jesus. Obediência da fé aponta para as Escrituras. Ok? Quando nós obedecemos a fé comum, é a fé que a fé que nós temos, que cremos que Jesus é Senhor, somos obedientes a essa fé, nós então podemos falar que realmente somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Quando nós somos obedientes a essa fé. Ok? E quando somos obedientes a essa fé,
seguimos as ordenanças de Jesus Cristo. E uma delas foi pregar esta palavra, ok? Para todos. Então somos obedientes. Mediante a obediência da fé, nós levamos para todas as gentes, ok? Todas as gentes significa os 4 cantos da terra, esse Jesus, ok? Muito bem. Vamos lá? Versículo 5 até o 7 na Bíblia Sagrada. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé. Ele recebeu as bênçãos, porque, como nós já falamos, no que o meu pastor, o pastor Antônio Cosme Mesquita, pregou uma vez, falando que graça é a vontade que Deus tem de abençoar e misericórdia é a vontade que Deus tem de perdoar. Ele usa aqui, ó, pelo qual recebemos a graça, a bênção de Deus, né? Porque Ele tem de vontade de nos abençoar. Então, nós recebemos a bênção de Deus e o apostolado, ou seja, e o ministério, certo? Pelo qual, para quê? Para a obediência. Para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, pelo nome de Jesus. Então, o que acontece? Ele recebeu a bênção de Deus e o seu ministério para aplicar, para pregar, aplicar ok? Este ministério pregando a palavra de Deus entre os gentios. Aí ele está mostrando a sua missão e que foi chamado de uma forma especial para os gentios. Tá certo? É aí que nós vemos isso. Através deste... Ele está aqui, eu fui chamado para pregar para os gentios. Não. É aqui a gente vê já de cara. Dentro dessa expressão que ele usa. Bem interessante. Tá certo? Muito bem. Versículo 6. Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Ele está dizendo, ó, como eu fui chamado, tenho um ministério, vocês também foram chamados do seu ministério e Jesus estipulou um ministério para cada um de vocês. Ok? Então não fique parado. Vamos trabalhar para Jesus. É o que ele quis dizer. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ok? Para todos vocês aí que estão em Roma, amados de Deus, chamados santos, ou seja, separados. Que a graça de Deus esteja convosco. Muito bem. Versículo 8 a versículo 13. Vocês estão entendendo? Deixe seu amém aí. Deixe seu like aí. Versículo 8 a 13. Paulo afirma que constantemente agradece a Deus em favor daquela igreja, em favor dos romanos. Ok? A qual é sempre lembrado, como eu falei anteriormente, essa igreja é sempre lembrada por Paulo no meio, né? No meio cristão. Tá certo? E ele diz aqui que ele agradece, ele é grato a Deus, porque Deus tem cuidado dessa igreja. Ok? E ele também diz que pede em orações e súplicas, ok? Pede a Deus a oportunidade de ir até a Roma, fazer a visita, né? Que ele sempre quis fazer aos romanos, a fim de poder tá aí compartilhando com os amados irmãos de Roma
experiências espirituais, né, que iriam conduzir, né, essa igreja a um crescimento, uma maturidade espiritual maior, para que pudessem fazer a obra de Deus. Ok? Versículo de 8 a 13. Vamos ler? Muito bem. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ok? Ele tá dizendo que ele primeiro é grato por Deus, por todos os romanos da igreja de Roma, e depois ele diz que ele tem falado dos romanos, né, tem anunciado a postura de fé dos romanos para todo mundo. Ok? Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em outras palavras, ele fala, olha, Deus é testemunha de que o quanto eu tenho intercedido por vocês. Tá certo? Muito bem. Versículo 10. Intercedendo para quê? Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Ou seja, num tempo propício, ele pede a Deus, ele fica pedindo a Deus que Deus possa abençoá-lo, o deixando ou dando a oportunidade dele, com licença, dele ir, com licença, dando a oportunidade dele ir visitar os irmãos romanos. Tá certo? Versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual. Veja, deseja vê-los para que ele pudesse compartilhar experiências espirituais, né, com aqueles irmãos, a fim de que sejais confortáveis, ou seja, a fim de que eles pudessem crescer, né, um pouco mais com isso, com essa experiência. Tá certo? Versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Ou seja, ele está dizendo que se ele puder e tiver esse privilégio de compartilhar essas experiências espirituais com aqueles irmãos, tanto aqueles irmãos crescerão, como também ele crescerá. Ok? Na fé. Tá certo? É o que ele está dizendo. E o versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Deixa eu fazer uma observação aqui. Vamos fazer uma observação aqui. Não sei aí, talvez na sua Bíblia esteja também no versículo 13, uma parte do versículo, ele está entre parênteses, tá certo? Normalmente, quando se apresenta algum versículo assim, em que existe um conteúdo dentro do versículo que esteja entre parênteses, entre chave, né, colchete, essas coisas assim, normalmente, significa que esse conteúdo
foi colocado posteriormente, ou seja, é um conteúdo adicionado depois. A maioria desses conteúdos adicionados, como lá no Paralítico de Betesda, como aqui em Romanos, e em algumas outras ocasiões da Bíblia Sagrada, chega essa hora e começa a dar uma queda de pressãozinha, mas isso aí passa. Normalmente foram adicionados aí no período bizantino, Idade Média, ok? Que aí adicionaram aí, como não se tem como garantir a total originalidade do conteúdo, aí é colocado entre parênteses, tá bom? Só para você saber por que o parêntese, tá certo? Muito bem. Então voltemos lá no 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, aí entre parênteses, mas até agora tenho sido impedido. Veja que o parêntese não influencia nada no conteúdo do versículo, ok? Veja isto. Para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Ele está dizendo o seguinte: eu estou até querendo ir, por quê? Porque se tiver alguém aí que nós possamos ver uma possibilidade de ser obreiro mais à frente, pregador da palavra, eu já vou e já começo a separar e trabalhar essa pessoa. Por isso que ele fala isso. Ok? Para também ter entre vós algum fruto, ou seja, esse algum fruto ter entre vós, além daquelas almas que iriam se convertendo a Cristo Jesus, também aqueles que já serão convertidos e que estariam sendo abertas oportunidades, tá certo? Ok? Para nós entendermos. Agora, versículo 14 e 15. Paulo apresenta, né? 14 e 15, Paulo apresenta a sua grande responsabilidade de apresentar o Evangelho aos povos e nações. A responsabilidade de apresentar aos gentios, de um modo geral, é de Paulo. Tá certo? É de Paulo. Ele tem essa grande responsabilidade. Ok? Saindo um pouco daquela esfera do âmbito judaico, né? Do povo judeu, saindo um pouco disso. Ok? E aí, apresentando essa responsabilidade, ok? De se pregar o evangelho para todos os povos e nações, ele mostra também que está preparado para anunciar, naquele momento, o evangelho para os romanos. Assim como tem outros povos e nações que necessitam ouvir de Jesus, eu estou totalmente apto para oferecer-lhes também esse Cristo vivo. Tá certo? Muito bem. Vamos lá? 14, 15. Eu sou devedor tanto a gregos
como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Versículo 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Está dizendo que estava apto para anunciar o Evangelho. Tá certo? Muito bem. Versículo 16. Paulo apresenta o Evangelho de Cristo como a solução de acesso para a salvação. Ok? Através do Evangelho, da palavra que nós conhecemos a Jesus. Ok? E a partir disto, né? A partir disto, ele diz que, além do Evangelho ser esse canal de acesso, essa ponte de acesso para a salvação, diz que Deus, né? Deus, através desse conhecimento passado, Deus não faz acepção de pessoa. Ok? E aí, ele, além de apresentar também o Evangelho, ele mostra, né, àquele povo o caminho, né, que deve ser tomado para que se obtenha a salvação, né? E ele mostra isso com muita alegria, muito orgulho, né? Ele fala mesmo, não, que eu diminua, que Cristo cresça, eu sou um servo do Senhor, apóstolo de Jesus Cristo. Ele deixa bem claro a oportunidade que ele tem para estar ministrando as vidas, né? E ele mostra isso com alegria e orgulho, né? E reconhece o privilégio de ter sido escolhido por Deus para fazer essa obra. Ok? Versículo 16. Vamos lá? Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Ok? Primeiro o judeu e depois o grego. Ok? Mesmo porque ele não podia botar os gregos primeiro, depois o judeu, porque existe toda uma organização, uma ordem hierárquica, né? E aí, como a Bíblia ela é assim, muito interessante nesse aspecto, porque ela é apresentada para os judeus, depois é que os gentios foram alcançados, tá certo? Então, nada mais justo do que apresentar primeiro aos judeus e depois aos gentios. É isso que ele queria dizer. Tá certo? Muito bem. Versículo 17. O apóstolo relata que Deus trabalha na vida do homem, essencialmente com justiça. Isso é fato. Isso é fato. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Deixa eu falar. Isso é fato. Deus verdadeiramente trabalha na vida do homem. Na verdade, Deus ele age de uma forma muito maravilhosa na vida do ser humano. Ok? E age de uma forma justa, com justiça e retidão. Não age de qualquer forma. Não usa julgo desigual. Não. Deus é justo. Okay?
Amém? Muito bem. Versículo 18. Versículo 17 ainda. Okay? Deus trabalha na vida do homem, essencialmente com justiça e retidão. E como vem isso, irmão Paulo? Esse trabalho de justiça de Deus na vida do homem. Como é que vem isso? Na realidade, vem à medida que o homem começa a crer nesta providência divina. E que providência? Caímos de novo lá na justificação pela fé. Então nós temos esta fé que Deus já proveu. Ele não vai prover ainda. Ele já deu para nós. Ele já proveu, através da vida de Cristo, essa bênção da salvação. Então, à medida que o homem vai crendo, através de quê? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, à medida que o homem vai começando a crer, tendo fé, aí Deus vai acrescentando, porque é à medida que o homem acredita, né, crê nessa providência divina, tá certo? Aí aparece realmente o trabalho. Ok? Esse trabalho de justiça do próprio Deus em relação à vida do homem. Tá certo? Ok? Versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Olha aí, que bacana. De fé em fé. De valor em valor, como diz o corinho da harpa, né? De fé em fé. Ok? Dia por dia, degrau por degrau, se descobre. Ok? Tá certo? Como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. E nele quem? Nele Jesus Cristo. Se descobre que está toda a plenitude da justiça. De fé em fé. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Vamos lá que temos muito que falar. Muito bem. Versículo 18. E quando isso acontece com o homem, esse mesmo homem procura porque na realidade o homem está recheado da natureza pecaminosa. Quando esse homem, na verdade, ele não ouve isto, quando ele não dá ouvidos a esse evangelho poderoso, o que acontece com ele? Ele é dado a corrupção, injustiça, impiedade. Ok? Tá certo? Ao invés dos benefícios da fé e ao invés dos benefícios de Deus. Ok? Ok? E interessante que nós podemos dizer que só os que têm fé, que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, é que experimentam, ok, a correção de Deus, os ensinos de Deus. Porque aquele que não tem, ele vai ser dado às coisas naturais, às coisas corruptíveis, né? As concupiscências da carne, os desejos da carne, né? As palavras torpes e tudo mais. Tá certo? Tá aí no versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a fidelidade em justiça. Ok? Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus. Aí é ira de Deus aí, entenda como justiça. Tá certo? Tá ok?
sobre toda impiedade, sobre todo aquele que comete impiedade, ok? Todo ímpio. E essa ira vem sobre toda impiedade e toda injustiça, porque essa ira está altamente relacionada com a justiça. Onde tem justiça, a injustiça tem que ir embora. Injustiça de quem? Injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, eles não ouvem a palavra da verdade, antes eles ouvem a palavra da injustiça. Tá certo? Versículo 19 e 20. Paulo novamente afirma toda, não é só apenas a importância, toda a importância da fé, que dá ao homem a condição de crer em Deus, que dá ao homem a condição de que, através dos seus feitos, ok, dos feitos do Deus vivo, Deus gera bênçãos para esses homens, ok? Então, na medida da fé for implementada, ok? E essa fé é a fé de que nós cremos em Cristo. Então, através dos feitos, das obras e criação, se apresenta verdadeiramente aí um instante, se apresenta verdadeiramente aí o Deus poderoso na vida dessas pessoas, né? Porque é a medida que vai se multiplicando essa fé. Deus, como ele quer interagir com o homem, ele aí manifesta, né? E aí é interessante ser falado que mesmo ele sendo invisível, ele é indiscutivelmente real, né? Invisível, mas real a ele, né? Ministramos o louvor, é assim? Invisível, mas real. Mas não é porque ele é invisível que pode se fazer qualquer coisa e ele vai aceitar, não. Não. Ele é invisível, mas ele é real. Tá certo? Ele é espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Não é verdade? É assim que nós aprendemos? Então, é importante dizer isto. Importa isto. Então, como ele é espírito, ele é invisível, mas ele é muito real. Tá certo? Vamos lá, versículo 19 e 20 na Bíblia Sagrada. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Porque Deus lhe manifestou, ou seja, o que nos é permitido conhecer da parte do Senhor, Deus, isso vem manifesto através das pessoas. Porque ele se manifestou verdadeiramente e deseja interagir com o homem. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu tempo, tanto seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Interessante aqui é que essa passagem, Paulo diz o seguinte: mesmo sendo invisível,
esse Deus eterno, ele criou o mundo, ok? Através do seu poder. E também ele se manifestou com tamanho poder que ele está agora nos dizendo que na sua onisciência, na sua na sua onipotência, né? Ok? Que ele fala aqui como a sua divindade. Eu não gosto de usar muito essa palavra divindade, não. Tá certo? Mas como na sua divindade também serve e está correto, não está errado. Eu que não gosto de usar. Ok? Podemos entender claramente que Deus, também outra mensagem que tem algumas doutrinas aí errôneas, utiliza muito. Se não me falha a memória, o panteísmo, né? Diz que Deus está em todos os lugares, na natureza. Então, e aí ele fala assim, ó, eu quero que você atente esse detalhe na Bíblia Sagrada. Versículo 20, parte B. Como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Aí o camarada usa de uma forma errada, tá certo? Essa parte B do versículo 20 do capítulo 1 de Romanos. Aqui o que ele está falando é o seguinte: nós podemos, sem problema algum, olharmos para as árvores e saber que Deus é que criou elas. Podemos olhar para o passarinho e saber que Deus os criou. Podemos fechar os nossos olhos e sentir a brisa suave bater no nosso rosto e sabermos que foi Deus que criou, tá certo? Não que ele está ali Deus está aqui, Deus está ali, Deus está no controle remoto, não. Nada disso. Diferente. A interpretação é esta. Tá certo? Mostrando que ele é invisível, mas ele é real. Ok? Muito bem. Versículo 21 a 22. Paulo adverte quanto à negligência do homem em relação a Deus. A atitude que os leva à insanidade. Realmente, aquele que negligencia Deus, aquele que você fala de Jesus para ele não está nem aí. Está nem aí, nem aí. Ele está à beira da insanidade, né? À beira de cometer atos sem noção, sem coerência, está à beira da insanidade. Então, devemos ter cuidado com a negligência, ok? E para que não entremos num processo de estarmos insanos, vamos dizer assim, tá certo? 21 e 22. Porquanto tudo ofereça a Deus, não o glorificam com Deus, ok? Não o glorificam com Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvanecem e o seu coração sensato se obscureceu. Eu até quero que
você entenda que Paulo aí começa a falar dos homens que negligenciam o evangelho. E aqui eu tô lendo, mas eu estou pensando aqui algo muito interessante. Veja que se você pegar a carta aos Romanos e ler esta carta de uma forma, fechando os olhos assim, e meditando e pensando no local, eu acredito que você vai se pegar, você vai se pegar como se estivesse falando para os nossos dias, na atualidade. Não tem assim diferença nenhuma do que estava acontecendo há 60 anos, 57 anos, 60 anos, então vamos botar 70 anos, fazendo um cálculo assim bem grosso modo, 70 anos, 60 a 70 anos depois de Cristo. As mesmas negligências, os mesmos pecados, os mesmos problemas, as mesmas lutas. Tá certo? Então, a gente lê a carta e parece que nós estamos lendo uma página, um tabloide de jornal em que traz esses ensinamentos. Não ofendendo a palavra de Deus, não. Eu estou longe disso. Mas, assim, parece que é os dias de hoje, né? Quando eu falei ofendendo por causa do tabloide, né? Não, mas vamos dizer assim, um instrumento, um veículo, né, de informação. Pronto, vai ficar melhor. Então é muito complicado isso, ok? Muito bem, versículo 23. Perdão, versículo 21 e 22. Diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Caramba, conhece que é Deus, mas não glorificaram o nome de Deus. A negligência, olha a negligência. Tá certo? E nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram o seu coração insensato e escureceu. Interessante, que ele falou assim antes, antes, em seus discursos, se desvaneceu o seu coração e insensato se obscureceu. Antes, quando? Deve-se entender. Porque foram feitas várias experiências ali em relação à questão do lugar, em relação e quando eu falo lugar, eu estou falando em Roma. Eu tenho que esquecer um pouco Corinto e falar em Roma, porque Paulo estava em Corinto, mas a carta era para Roma, ok? E era uma questão até muito interessante, porque essas experiências de pregar o evangelho, que foram
estimuladas ali, elas estavam debaixo, veja, debaixo de perseguição de Nero. Ok? Um pouco menos intensa, mas depois, quando Paulo foi preso na sua terceira viagem missionária, Paulo foi para Roma e os cristãos foram perseguidos assim, muito mesmo, por Nero. Muito bem. Vamos lá, versículo 23. Falamos no versículo 21 e 22 que Paulo adverte a negligência que leva o homem à insanidade ou próximo a ela. E aí no 23, Paulo diz que essa insanidade faz o homem procurar o Senhor em tudo quanto é lugar. Tá? Em meio a ídolos, em meio a imagens e esculturas, semelhante a criaturas, e não procura o Deus verdadeiro, o Todo-Poderoso Criador. Vai procurando Deus através das criaturas que Deus criou, imagens, né? Esculturas. Versículo 23, vamos lá. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, pegaram o que deveria de ser o conceito deles para Deus e o Deus verdadeiro, buscar o Deus verdadeiro, pegaram essa glória, destituindo, ok? Destituindo nas suas vidas a glória de Deus, e um Deus o que? Incorruptível, na semelhança da imagem de homem corruptível. Ou seja, pega um Deus que tem falado, que tem agido, que tem abençoado. O nosso Deus, ele parece com o bezerro de ouro. Vamos dar um exemplo. Vamos fazer um bezerro de ouro. Aí fica adorando aquele bezerro de ouro. Pegou a glória de um Deus incorruptível e transformou essa glória na de homem corruptível ou de criatura. Ali, no caso, bezerro de ouro. Vamos dar um exemplo, né? Tá certo? Então, é por isso aí. Eles se profanam, se corrompem. Ok? Muito bem. Versículo 24. E aí, quando esse homem está à beira de... Vou até usar um termo que era de um filme, né? O homem à beira do ataque de nervo, né? Eu acho que é isso, né? Quando o homem chega a essa questão da insanidade por causa da negligência, que está assim a ponto, ao limite, à beira de um ataque de nervo, ele entra nessa vereda, né, da incoerência, da insanidade. Paulo diz aí no 24 que esses homens não participam das promessas reservadas de Deus para nós. Vivendo, interessante, aí palavras minhas, vivendo afogados nos seus pecados e profanações do corpo. Tá certo? Quando o homem está averso e resistente à palavra de Deus, eles vivem afogados, né? Nos seus pecados e profanações do corpo. Vamos lá, 24. Por isso também
Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Veja, para desonrar o seu corpo entre si. Por isso mudaram a verdade de Deus em mentira. Ok? Por isso, aí está se entregando às concupiscências do seu coração, a imundícia, aos deleites, vamos dizer assim, da carne, desonrando seus corpos. Aí o que acontece? Eles começam a mudar a verdade de Deus em mentira. E vão honrar e servir a criatura, mais a criatura do que o Criador. Por quê? Porque aí começa a entrar naquele período de insanidade, de incoerência. Aí, ao invés de adorar o Deus vivo, adora imagens, escultura. O negócio é adorar. Ok? Muito bem. Versículo 25. E esses homens se corrompem nos seus corações. Interessante que eles começam a criar na sua mente uma imagem totalmente distorcida de Deus, né? E aí começam a adorar os ídolos, a rejeitar a verdade de Deus, ok? Para que eles comecem a ter a possibilidade de adorar aquilo que ele possa tocar. Como sempre foi o ser humano, né? É incrível, impressionante isso. Impressionante. Versículo 26 e 27. Paulo diz que essas práticas aí erradas atraem a decadência dos valores do ser humano, trazendo inversão das atitudes, ok? A inversão das atitudes ou dos atos sexuais, né? Dando dados, além de inverter aí essa ordem natural do sexo, né? Esses homens produzem atitudes abomináveis e prejudiciais no equilíbrio do complexo humano, do próprio homem, sim, né? No modo geral. Sem equilíbrio, ok? Sem equilíbrio, o homem cai. Podemos dizer assim, né? Interessante também essa... E cair, a gente quando fala cai é porque cai pecando, né? Muito bem. Vamos lá. Versículo 27. Vinte e 26 e 27. Ok? Vinte e 26 e 27. Vamos lá. Por isso, Deus os abandonou. Abandonou quem? É esses que praticam essas coisas. As paixões infames. Deus abandonou, largou eles. Ó. Não posso fazer o que você não quer que seja feito. Por causa do seu livre-arbítrio. Muito bem. Porque você pode perguntar, mas Deus faz isso? Abandonar o homem? Não, mas o homem é que busca isso, né? Muito bem. As suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram, veja agora, mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Ou seja, as mulheres praticando lesbianismo. Como é que você pode afirmar isso, irmão Paulo? Porque no 27 ele fala sobre a sodomia nos homens.
Se ele fala na sodomia dos homens, obviamente está apontando para, no 27, está apontando no 26 para o lesbianismo, falando que as mulheres, elas mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza. E aí os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua própria sexualidade. Olha só. Muito bem. Irmão, com licença, com licença. A pressão está caindo, então tem que... Eu tive que sair hoje, e aí desregulou tudo, Vamos lá. Semelhantemente também, os homens deixam o uso natural da sua mulher e se inflamarem em sua sexualidade uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convenha ao seu erro. Homens com homens. Então ele está apontando aí a sodomia. O homossexualismo. E aí, perdoe-me. Agora eu vou... Deixa eu fazer também outra observação. É necessário porque esses assuntos são altamente polêmicos, ok? Mas doutrina bíblica é doutrina bíblica e não se fala, não se discute sobre a doutrina. O que a gente discute muitas das vezes são as atitudes humanas, porque Deus diz em sua palavra que ele odeia, né? Ele abomina o pecado, mas ama o pecador, tá certo? Baseado nisto, ok? Baseado em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Baseado nesses versículos, podemos dizer que Deus ama todos, ama aquela moça que pratica lesbianismo, ama aquele rapaz que pratica o homossexualismo, ok? Ama todos, mas abomina o pecado praticado por esses. Mas isso aí foi adicionado depois. Isso aí, você está dizendo que isso é a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus. Isso foi escrito depois. Depois quanto tempo? O que é depois para você, meu irmão, meu ouvinte, minha irmã? Aí agora eu estou falando para você, né? O que é depois para nós? Depois para nós pode ser um momento, 5 minutos, 1 minuto, passado, né? Ou antes, no caso. No caso, passado. O que é depois para nós? A Bíblia, ela foi escrita tem alguns milhares de anos já. Porque a gente tem que considerar a Bíblia desde que Moisés escreveu. Mas não foi Moisés. Tá, vamos lá. Dentro desse raciocínio, isso aí é mentira. Não foi Moisés, mentira. Isso é tudo mentira. Isso é balela, conversa, piada. Isso é para arrancar dinheiro da gente. Isso é isso, isso é aquilo. Tá bom. Vamos supor que não fosse Moisés. Mas a Bíblia tem, no mínimo, baseado no pensamento, nesse pensamento aí errôneo aí. Tem no mínimo 1.500 anos. No mínimo. De 2.000 a 1.500 anos. Vamos dizer assim, eu estou sendo muito rasteiro.
Lá atrás. Lá atrás se falou sobre isso. Sobre esses pecados. Não foi agora, não. Não é agora, o cara é homofóbico, o cara é isso, o cara é aquilo. Não. A gente não está falando de agora, a gente está falando de lá de trás. Então, não posso concordar no argumento de que isso aqui não vale. Vale muito. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado e condena isso aqui. Onde está na Bíblia? Está aqui, ó. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Apocalipse também nos relata que os sodomitas, eles não herdarão o reino de Deus. Vamos lá. Antigo Testamento, Gênesis. Sodoma foi destruída. Aqueles homens sodomitas, eles queriam os anjos que estavam na casa de Ló para praticarem atos sexuais com eles, pensando que os anjos eram homens. E devido à sua formosura, os caras queriam eles. Deus mandou fogo. Sobrou nada. Você está entendendo? Não sou eu agora que estou falando. Ah, mas isso é tudo mentira. É uma questão de bom senso. Porque aquele que não ouve, está aqui, ó, falando aqui, aquele que não ouve, ele começa a decair e chega ao ponto da insanidade. Espere em Deus que aquele que condena, refuta e diz que a Bíblia está errada, que não é a palavra de Deus, espere em Deus que esse possa pedir perdão ao Senhor, se converter, e aí sim ver que ele que está errado, não é a Bíblia. Tá certo? Muito bem. Então, nós vimos aí o versículo 26 e 27. 28 a 31, muito bem, esses homens que praticam isto, se tornam insensíveis, veja, insensíveis, não acreditam em nada, descrentes, quanto à experiência, à existência de Deus, aliás. O que os faz adquirir uma natureza perversa. Ponto de insanidade isso aqui, ok? E destrutiva. Devido a este afastamento de Deus, eles apresentam algumas características em especial. Esses homens, eles estão a ponto de decadência, de ponto de insanidade. E aí, quando eles chegam a esse limite, né? Quando eles chegam a esse limite, eles apresentam algumas características. Vamos lá, vamos ver cada uma delas? Cheio de iniquidade e imoralidade. O camarada fica lotado, repleto, né, de imoralidade e de injustiça, iniquidade. O camarada, ele fica dado à fornicação. O que é fornicação? O sexo fora do casamento. Pecado. Tá certo? Conheceu a menina. Que maravilha. Aí passa-se um tempo, vamos pro hotel, vamos para isso, vamos para aquilo. E aí vai, leva a menina. Muitas das vezes a menina é moça, o cara desonra ela e muitas das vezes larga de mão, né? Larga para lá. Não assume a menina. Outras vezes o cara até
fica, aí começa, gosta da pessoa, aí começa a morar junto, aí vai casar. Não, vai casar para quê? A gente mora tão bem junto. Desculpa, fornicação. Tá fornicando. Fazendo sexo fora do casamento. Pecado. Se tá pensando que vai pro céu, não vai não. Eu vou ser duro. Nessa carta, eu vou ser duro quanto à questão doutrinária e à questão, digamos assim, dispensacional. Certo? Você crente, você que está numa igreja evangélica e mora com alguém sem estar casado, mas Deus sabe todas as coisas. Sabe sim. Sabe sim. A carta aos Romanos fala que Jesus não justifica esses. Esses não são justificados pela fé. Porque eles não têm fé suficiente para falar, Senhor, olha só, eu creio em Ti, sei que Tu providencia tudo para a minha vida. Então eu vou deixar Tu agir, Senhor. E sabe o que acontece? Deus age, Deus vai providenciar tudo, vai providenciar casamento, mas a questão do casamento é a questão pessoal, porque o camarada não quer casar porque não quer se prender a uma outra pessoa. Você está entendendo? Aí vem com a cara mais de madeira do mundo, dizendo que Deus sabe todas as coisas. Deus é que sabe. Sabe sim. Você está pecando. E se Jesus voltar para pegar a sua igreja, você vai ficar. Mas eu sou crente. Eu vou. Vai. Por isso que eu falei numa outra live. Nós estamos salvos, não somos salvos. Se nós cometemos pecado, vamos ficar. Tá certo? Então, iniquidade, fornicação, cheios de malícia. Malícia más intenções, cheios de avareza. Avareza é sovina, uma pessoa sem ser generosa. A maldade ser maligno, cheio de maldade é ser maligno, destruidor, ao invés de edificar, criar, ele destrói. Ok? A inveja, cheio de inveja, sentimento que... a inveja é um sentimento que é interessante. Também é algo que eu volta e meia falo. A inveja ela é um sentimento que está nos incompetentes, tá ok? E que esse sentimento é nutrido contra aqueles que são competentes. Tá certo? Porque o incompetente ele não consegue ter competência necessária para fazer aquela tarefa, fazer aquele trabalho, fazer aquela obra. Ele é incompetente, ele não tem condição. Aí ele olha para o competente, que faz tudo aquilo e mais alguma coisa, aí ele olha só, ele fez aquilo, olha só, ele foi premiado por causa daquilo, olha, eu não. Aí começa a entrar o sentimento de inveja. Tá certo? Que está bem claro nesse pessoal aí, que ele está falando. Esse pessoal também tem um caráter homicida, ok? Caráter de assassino. Você pode ver, pessoa aí sem Cristo e tal, acontece alguma coisa, tinha mais que morrer mesmo. Característica de uma pessoa que às vezes acha que mas não é. Tá certo? Cheio de contenda, são aquelas pessoas que são dadas à confusão, à briga, cheios de engano, ou seja, aqueles caras que são mentirosos, cheios de malignidade, aqueles que praticam a maldade, o mal, cheios de murmuração, né?
Então, eles reclamam de tudo, e blasfemadores, ok? Eles são murmuradores, eles reclamam de tudo, são blasfemadores, ok? Eles são detratores e injuriadores, ou seja, eles difamam, acusam, caluniam as pessoas, ok? Eles são aborrecedores, ok? Aborrecedores de Deus, eles são rebeldes, tá certo? Eles são acusadores, ou seja, eles são caluniadores, eles são soberbos e presunçosos, ou seja, eles são arrogantes e orgulhosos. Eles são também inventores de males, ou seja, eles maquinam a marca. Ok? Estão entendendo? Amém? Muito bem. Estou quase acabando nossa live. Eles são soberbos e presunçosos, ou seja, arrogantes, orgulhosos. Eles são inventores de males, maquinam, armam contra o próximo. Eles são desobedientes a pais e mães. Isso aí eu não vou nem comentar isso aí, ok? Mas eles são basicamente desrespeitosos. Eles são nécios, insensatos, loucos, ok? Eles são imprudentes, ok? São infiéis nos contratos. O que é uma pessoa infiel nos contratos? É uma pessoa sem palavra. É o que tu mais vê aí, ó. Eu vou fazer. Aí passou, chegou a hora. Cadê a pessoa? Não tem palavra. Tá certo? Eles são desobedientes, ok? Eles são nécios e insensatos. Tá certo? Interessante também, sem afeição natural, sem amor nenhum por ninguém. Essa palavra agora, irreconciliáveis, ou seja, sem harmonia, estão sempre em guerra, sem conciliação, ok? Sem misericórdia, não liberam perdão, tá certo? São sem misericórdia. Alguém faz alguma coisa com ele, vai até ele, me perdoa. Perdoa não, porque perdoa agora, amanhã você faz de novo. Já ouviu isso? Perdão, querido. Poxa, eu fiz mal, te responder assim e tal. Aí vem com a cara mais triste do mundo, perdoa não. Perdoa não, porque se eu perdoar agora, vira um vício, e aí você vai fazer de novo, aí eu fico aqui sofrendo. Veja, é complicado. Não é verdade? É complicado. A pessoa, ela não tem um pingo de misericórdia. Eu estou tentando abrir aqui a folha, irmãos. Colou a folha aqui. Muito bem. Versículo 32. Essas pessoas são pessoas que, mesmo tendo o conhecimento de que essas atitudes são erradas e produzem destruição, continuam praticando essas mesmas coisas, e ainda apoiam, né, corroboram, apoiam todos aqueles que vivem cometendo os mesmos erros. Apoiam aqueles que praticam também. Tá certo? Corroboram com isso. Muito bem. E fazendo o quê? Pecando e fazendo os outros também
estarem dentro, praticando esse pecado. Muito bem, 10 minutos para as 17 horas. Eu entraria agora no capítulo 2, não deu para entrar no capítulo 2, vamos falar o capítulo 2, vamos começar a abordar o capítulo 2 no sábado agora, na nossa live do Facebook, aí na página do Facebook, Paulo Sérgio da Silva, em que falaremos do segundo capítulo da carta aos Romanos, de Paulo aos Romanos, ok? E aquele que quiser fazer uso do meu canal no YouTube, pode ir lá, Paulo Sérgio da Silva, entrar e fazer uso dos estudos que temos lá, tá ok? Hoje eu não estou muito bem, já deu para perceber, né? Tá dando uma rateada a minha parada. Como eu sofro de diabetes, eu tenho, às vezes, uma oscilação de glicose, e ela está dando uma oscilação agora que faz com que eu fique sonolento, que faz com que eu fique letárgico, né? Que faz com que eu fique meio fora do ar, tá certo? Perdoe por isso, peço compreensão dos amados irmãos. Acredito eu que sábado já não tem mais nada disso, mesmo porque eu saí hoje, fiquei fora de casa até 1h da tarde, e aí, se eu não tiver um acompanhamento alimentar, nutricional correto e de tempos em tempos, aí acontece isso. Acontece porque eu tomo remédio para vascularização das artérias, ok? Tomo remédio para circulação, né? E tomo insulina. E aí a insulina que eu tomei de manhã, ela começa a fazer efeito a partir de 1h pouca, 2 horas. Aí começa a fazer efeito. Aí dá essas quedas. Tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai orar junto comigo. Você vai orar por mim, assim como tenho intercedido por você. Tenho certeza que você vai continuar conosco e glorificando o nome do Senhor. Amém? Peço que você curve as vossas cabeças. Querido e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, por estar diante da tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, obrigado, Senhor, porque tu estás conosco até o momento. Peço-vos, Pai, que continue conosco. Pai, obrigado por nos dar tão maravilhoso estudo. Obrigado, Senhor, por conduzir-nos, Pai, orientar-nos, Senhor. A bem da verdade, ó Deus, sabemos que alguns momentos de falha física, mas, Senhor, nada que tenha comprometido a ministração, né? Mas glorifica a Deus porque tu tens nos dado a oportunidade de até mostrar as nossas fraquezas e debilidades aos nossos irmãos. E, Deus querido, mediante isto, para que eles possam entender que somos sim fracos, somos débeis, não somos nem super-homens, nem mulheres maravilhas, mas somos pessoas comuns que têm suas falhas. E agradeço, Senhor, porque tu, Senhor, compreende-nos, Pai, tu, Senhor, nos orienta, sem olhar para as nossas falhas, as nossas fragilidades, Senhor, os nossos problemas, os nossos defeitos. Deus, eu quero também te pedir agora, nesse momento, Senhor, abençoa meu irmão, a minha irmã, meu amado ouvinte, abençoa minha vida, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção, derrama da tua bênção, Pai querido, sobre nossas vidas, e que possamos, Senhor, fazer uso, Senhor, dessas maravilhas, ó Deus, que tu, Senhor, já pela fé cremos que tu tens derramado de uma forma sábia, Senhor, na face da terra, de uma forma
de uma forma evangelizadora, Deus, para ganharmos almas. Eu quero, Senhor, ser, como eu tenho certeza que o meu irmão quer ser, instrumento, Senhor, nas tuas mãos, para ganhar mais almas para Jesus. Senhor, pedimos isso, Deus, sabe, Deus, dizendo para ti, Deus, quão grande tu és, Senhor, como diz aquele louvor. E pedimos isso, nos despede em paz, nos dá, Senhor, uma tarde e uma noite maravilhosa, um restante de semana, Senhor, na tua presença, com conquistas e vitórias, e que possamos, Senhor Deus, se tu não voltar para arrebatar a igreja, ou, Senhor, para nos recolher para a eternidade, sábado que vem estaremos juntos na página do Facebook, às 15 horas da tarde, para dar continuidade a este trabalho. É isso que pedimos e já te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém? Queridos, amados irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com todos vós. Peço novamente a compreensão, o vosso perdão por essas falhas físicas que me acometeram durante a live. Tenho certeza que todos compreenderão, mas também digo-vos que farei de tudo para que não se repita, tá certo? Quero que você tenha um restante de semana de bênção pura, tá bom, meu irmão, minha irmã, meu caro amado ouvinte, e até sábado às 15 horas da tarde aqui nessa página do Facebook. Graça e paz, que Deus te abençoe.